Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Peço já desculpa por não ter conseguido gravar antes desse vídeo. Eu tive várias coisas que eu precisei fazer. Na segunda-feira eu não estava bem, como vocês bem sabem, e depois eu tive várias coisas para fazer e acabou atrasando tudo. Acontece, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque um aluno veio me questionar sobre o exercício 45, para quem tem aí a apostila. Para quem não tem, o exercício vai estar na descrição, sobre as respostas objetivas que essa questão ela trazia. Então, depois de refletir bastante, depois de analisar bastante a situação aqui, eu acabei concluindo que pode ser que no momento em que eu fui colar, porque eu printei a imagem das respostas e na hora que eu fui colar, eu acabei colando errado no arquivo. E por que essa foi a minha conclusão? Porque depois que eu refleti bastante sobre o problema, eu fui até a internet, pesquisei sobre o problema e vi que as respostas elas não estavam batendo com aquelas que estão na apostila. Então vou deixar as respostas para vocês ao lado aqui para vocês terem uma ideia. Percebam que as respostas elas estão todas em função de L, de V e de G. Então é nisso que eu quero que você foque inicialmente aqui. E bora lá, vamos desenvolver o exercício. Então, lendo o problema inicialmente, a gente percebe o quê? Uma gotícula de óleo com massa M e carga Q atravessa sem sofrer qualquer deflexão toda uma região entre placas paralelas e horizontais e um capacitor polarizado, como mostra a figura. Eu vou colocar a figura do lado aqui também para você poder se inteirar. Aí o que ele pede? Se a distância entre as placas é L, a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é G, é necessário que Q sobre M ele seja de quanto? Então, ele está pedindo a razão entre a carga e a massa. Então, a gente tem que achar aí uma possibilidade de calcular essa razão a partir do que indicam as respostas, a partir do potencial elétrico, a partir da distância entre as placas e a partir da aceleração da gravidade. Então, vamos tirar os dados. Pode parecer ridículo, mas quando você tira os dados, por mais que eles sejam dados que não são numéricos, você acaba organizando seu pensamento. Então, primeiro ele falou que a massa é M, que a carga é Q. Então, nada diferente do que a gente viu até então ali. Aí ele fala que a distância entre as placas é dada por L. Então, aqui já mudou um pouquinho. A diferença de potencial entre as placas é dada por V e a aceleração da gravidade é G. Vou fazer um esqueminha aqui para explicar uma coisa para vocês. Então, imagine que essas retinhas aqui sejam as placas. Tá falando ali no desenho que eu mostrei para vocês que o potencial dessa placa aqui é 0 e aqui eu tenho V. Então, aqui eu tenho um potencial menor e aqui eu tenho um potencial maior. Tá, aí fala que a partícula de óleo, ela atravessa aqui toda essa região sem se mover em relação a esse eixo. Isso significa o quê? Significa que ela está em relação a esse eixo aqui. Vamos colocar uma retinha tracejada. Em relação a esse eixo aqui, ela está numa coisa que nós chamamos na física de equilíbrio estático. Aqui ela tem um equilíbrio que supostamente é dinâmico, mas aqui ela tem um equilíbrio estático. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a força que está aqui, apontando para cima, é igualzinha à força que está apontando para baixo. Tendo isso, a partícula permanece nesse eixo imóvel. No desenho é apresentado para a gente ali que o G está apontando assim, ó, para baixo, em relação à figura. Se o G está apontando para baixo, então em relação a essa partícula aqui, eu vou ter uma força peso apontando para baixo. Só que, como eu falei, existe uma força apontando para cima, então, né? Se existe um equilíbrio estático. Quem que é essa força? Só pode ser a força elétrica. Por quê?
porque ela está no meio elétrico, ela está entre placas que estão carregadas. Tá, então vamos partir desse princípio. Vamos escrever aqui, vamos relembrar. Como que eu posso escrever força elétrica e como que eu posso escrever força-peso? Força elétrica, eu não vou escrever em função de mais uma carga porque o exercício não me fornece isso. Eu posso escrever força elétrica em função, então, do campo elétrico, que existe uma região aqui de campo elétrico, né? Se existe um potencial, existe uma região de campo elétrico, e em função da carga. E a força-peso, eu posso escrever a partir da massa e da aceleração gravitacional. Vou fazer um adendo nesse momento para que vocês entendam a minha conclusão. Que adendo é esse? Existe uma relação muito particular entre campo elétrico e potencial elétrico. Eu vou escrever aqui, ó. O potencial elétrico, a diferença de potencial, vamos adotar como V, como o exercício fala ali. Ele pode ser calculado a partir da relação entre o trabalho e a carga elétrica. Por quê? Porque se você pegar a equação de trabalho, você tem que a carga vezes a diferença de potencial. E para campo elétrico, se você mudar essa equação de força, aqui eu inverter, colocar a carga lá do outro lado, a equação de campo elétrico ela é muito similar a essa equação de potencial elétrico, porque a razão entre a força elétrica e a carga. Muito bem. Agora, se você lembrar bem, como que você escreve trabalho? Pensa em trabalho mecânico. Qual que é a equação mais simples, mais simplificada que você consegue lembrar? Eu vou colocar aqui do lado. Ó. Trabalho ele também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. A partir da força vezes um deslocamento. Isso significa, então, que eu posso substituir essa relação de trabalho aqui por essa relação entre a força e o deslocamento. Se a gente pensar nesse problema aqui, quem que é essa força aqui? É a força elétrica. E quem que é esse deslocamento aqui? É o L, né? É a distância entre as placas. Então, eu vou substituir dessa forma. Eu vou dizer que, então, essa diferença de potencial aqui, ela é a força elétrica vezes o L, que é a distância entre as placas, que é o deslocamento que poderia se fazer ali entre as placas. E aí eu tenho, pela mesma relação aqui, que a carga está dividindo. Se eu aprofundar um pouquinho mais e olhar para essa relação aqui, ou para essa aqui que já está isolada, o que é essa força elétrica? O que é essa força elétrica aqui? Essa força elétrica, ela é o campo vezes a carga. Se eu continuar multiplicando aqui, eu vou multiplicar por L, dividido por Q. Q dividido por Q, o que vai me sobrar para essa diferença de potencial elétrico? Vai me sobrar E vezes L. Tá, professora. Ok. Segui mais ou menos a tua linha de raciocínio, mas aonde que você quer chegar, minha querida? Porque você falou, e eu ainda estou com dúvida. Se a gente voltar nesse momento aqui para essa equação, gente, a única coisa realmente que não é falado para nós é esse campo aqui no problema. Então, se eu isolar nessa última aqui o campo, eu posso dizer que o campo elétrico ele vai ser igual à diferença do potencial sobre a distância ali entre as placas. Então, isso significa que nessa equação de força elétrica aqui desse problema, essa equação ela pode ser reescrita assim, ó. Campo elétrico, né? Campo elétrico é igual a V sobre L. Então, eu tenho essa relação. Eu tenho que a força elétrica é V sobre L vezes a carga, diferença de potencial sobre a distância vezes a carga. E aí aqui eu continuo com a mesma coisa, que é um pouco mais simples. Tá, depois de todas essas explicações, eu espero que, do fundo do meu coração que vocês tenham entendido alguma coisa, porque realmente é um desenvolvimento algébrico, aqui não é um desenvolvimento com números verdadeiramente dizendo, né? São valores algébricos, na verdade. Eu vou agora para a finalização do exercício. Eu quero saber quanto que vale, qual que é a relação entre Q sobre M.
Ai, Deus do céu, tanta reviravolta de equação aqui. Eu fico com medo de vocês não entenderem. Mas voltem, qualquer coisa perguntem de novo. Não tem problema nenhum. Perceba comigo o seguinte, eu quero agora o valor da carga e eu quero o valor da massa. Isso significa que eu vou ter que mexer novamente com essa equação e com essa. Eu vou ter que isolar a carga aqui e eu vou ter que isolar a massa aqui. Então, se eu isolar a carga aqui, ó, o L tá dividindo. Ele vai passar multiplicando a força. O V, ele tá multiplicando a carga, ele vai passar dividindo a força. Então, eu fiquei com Q igual a F da força elétrica, vezes ali a distância entre as placas, dividido pela diferença de potencial. E aqui, mais simples, lógico, se eu isolar a massa, é só passar a aceleração da gravidade dividindo o P aqui. Por que dividindo? Porque aqui ele tá multiplicando. Então, vai ficar assim. Massa é igual ao peso dessa gotícula ali dividido pela aceleração da gravidade. Então agora eu tenho essas duas coisas isoladas, que são coisinhas que eu necessito para realmente tirar alguma conclusão do problema. Eu vou usar essa, eu vou usar essa. Então agora eu quero a razão entre essas duas coisas. Como que vai ficar? Vamos substituir, ó. No lugar da carga eu vou colocar força elétrica vezes o comprimento, melhor, distância entre as placas, dividido pela diferença de potencial. Dividido por quem? Pela massa. Ou seja, pela força-peso, dividido pela aceleração da gravidade. Ok. Vamos fazer essa divisão como se fosse uma divisão normal entre frações. Como que você faz uma divisão normal entre frações? Vamos relembrar aqui nesse cantinho aqui, ó. Digamos que você tenha 1/3 dividido por 2/4. Você repete a fração que está no numerador, inverte a operação, a inversão da divisão é a multiplicação, e inverte a posição entre o 4 e o 2 aqui, ou seja, o 4 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 3, 6. A divisão disso daria 4/6. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com valores algébricos. Nossa, eu imagino a cara de vocês nesse momento, vocês não têm noção. Mas tudo bem, né? Vamos fazer a mesma coisa. Fração de cima. Inverto a operação, não é mais divisão. Inverto a parte de baixo. Então, eu fiquei lá com força elétrica na parte de cima e força-peso na parte de baixo. Mas a gente não falou que a força elétrica e a força-peso aqui, elas seriam iguais para ter esse equilíbrio? Força elétrica e força-peso, elas são exatamente iguais. Se elas são iguais, isso significa que eu posso cortar as duas bonitinhas daqui. Por que eu posso cortar, professor? Porque, digamos, imagine números aqui para ficar mais fácil. Aqui é 2, aqui é 2, são números iguais. Se você dividir 2 por 2, você não vai ter 1. Então, essa força dividida por essa força vai ser a mesma coisa, vai ser 1, então eu posso extrair da equação. Então, qual que é o resultado que eu vou ter no final? L vezes G dividido por V. Nas opções que a gente tem aí, que eu coloquei para vocês, que são as respostas realmente que são condizentes com a questão, vocês vão ter a resposta da letra C, isso, que tá assim, G L sobre V. Não é a mesma coisa? Só invertir aqui, ó. Lembrem que a ordem dos fatores não altera o produto. Espero realmente que vocês tenham entendido alguma coisa. Quando a gente tem valores algébricos, fica assim um pouco mais difícil de trabalhar. Mas é isso, gente. O que eu posso fazer por vocês é isso nesse momento. Vocês podem até me criticar, falar assim, mas você não tinha dado nada lá, e por que você colocou essa questão aí e ainda tem um erro, não sei o quê. Gente, a gente tem que tentar fazer questões fáceis e questões difíceis. Pelo erro que eu cometi em relação ao print da questão aí, das respostas, eu peço minhas sinceras desculpas e estamos aí para sempre estar aprendendo. Eu não posso dizer que eu sou a perfeição em pessoa, nem a perfeição de professora. Eu tô sempre me reciclando e eu posso cometer erros, certo? Gente, obrigada pela participação aí. Um beijo pra vocês. Lavem as mãozinhas e usem máscaras, ok? Bye, bye.